Estamos com o Filosofando, abordando sobre violência e cultura de paz, a década da cultura de paz, que teve início há alguns anos atrás, como um projeto desenvolvido pela Unesco, pela ONU, e que nós estamos agora comentando e lembrando novamente em seus princípios para que possam fazer valer na nossa vivência, na nossa vida, da forma que nós precisamos para poder ter uma vida mais feliz. Nós passamos a comentar no bloco anterior a respeito da criação de ONGs como Médicos Sem Fronteiras, como os Capacetes Brancos na Síria, que muitas pessoas desconhecem, e o Save the Children, além de muitos outros. Inspiração para muitos no Brasil e no exterior, porque o século XXI deve ser um novo começo, uma oportunidade para se transformar a cultura de guerra para uma cultura de paz. Muitos assumiram ou retomaram caminhos mostrados por Gandhi e Luther King, inspirados que foram pelas atividades destes e de muitos outros que se dedicaram à paz em seus países. Um deles é o professor Jean-Marie Miller, filósofo francês, professor e pesquisador, diretor do Instituto de Pesquisas sobre Resolução Não Violenta de Conflitos, sediado na França. Pessoalmente, tive o prazer de conhecê-lo num seminário feito em São Paulo, onde o professor Miller pôde expor as suas ideias e iniciativas para o público do Brasil. O professor Miller diz, abre-se aspas, o conflito sempre se resume a algum tipo de rivalidade pelo domínio de um território, seja ele físico ou virtual. O aparecimento de um outro ao meu lado é perigoso, ou ao menos pode ser. Não se tem ideia se será ou não, e por isso, sente-se que a situação gera perigo. Os outros não desejam necessariamente fazer o mal aos demais, mas nunca se sabe. Os outros preocupam, assustam, diz Miller. O relacionamento com os outros forma a personalidade. O professor Miller defende a tese de que os conflitos humanos começam a priori, mesmo quando não nos conhecemos pessoalmente. O que nos leva ao entendimento do porquê hoje as redes sociais são verdadeiras trincheiras de proteção, ao mesmo tempo em que as pessoas buscam se relacionar. Diz ele, a vida comunitária sempre gera algum conflito, algum grau de conflito, mesmo que apenas potencial. A coexistência entre pessoas e entre povos deve tornar-se pacífica, mas jamais será livre de conflito. Segundo o professor Jean-Marie Miller, a paz não pode ser e jamais será livre de conflitos, mas ela gira em torno dos esforços para controlar, gerenciar e resolver conflitos através de meios diferentes da violência letal e destrutiva. Segundo ele, a visão pacifista, seja fundada na legalidade ou na espiritualidade, mostra-se equivocada e deriva para o idealismo quando estigmatiza o conflito e argumenta exclusivamente em favor da ação correta, da confiança, da camaradagem, da reconciliação, perdão e amor. Nesta forma, trata-se de um vão fantasioso, muito distante do âmbito da história. Nós concordamos com o professor Miller na medida em que apenas idealizar a paz de forma inócua e teorizante não nos levará a lugar algum. É preciso que nós enfrentemos o conflito de frente, reconheçamos que ele existe na convivência humana e não mascará-los com uma figura de ações que poderiam levar a uma pseudo-fraternidade, porque isso não pode existir, isso não existe na verdade, né? Então prossegue ele, portanto, a não violência não significa um mundo sem conflitos. Sua finalidade política não é criar uma sociedade onde as relações humanas estariam baseadas somente na confiança. Uma tal sociedade só pode ser construída através de relações de proximidade, relações de seres humanos companheiros. É nesse ponto que o professor Miller vai ao encontro da filosofia espírita. É no sentido da empatia, do companheirismo, do desenvolvimento da solidariedade. Nesse sentido, sim. Continua o professor Miller, no entanto, o conflito não deve ser visto como a regra no nosso relacionamento com os outros. Os seres humanos vivem plenamente sua humanidade não fora do âmbito do conflito, pois ele pode ser parte da natureza humana, mas somente enquanto ainda não tiver sido transformado pela marca dos seres humanos.
O conflito pode vir primeiro, mas não se deve permitir que tenha a última palavra. Ele é o meio mais primitivo de nos relacionarmos com os outros, não um meio primordial. Ele existe para ser conquistado, superado e transformado. O professor Miller gera muitas reflexões sobre o seu próprio pensamento. Ele diz que para formar uma comunidade humana, os seres humanos devem manter um relacionamento de duas mãos, baseado na dádiva e na partilha. É na bondade que reside a hospitalidade. O fato de nós desenvolvermos a empatia e uma possível ação na fraternidade. Pois não devemos, diz ele, não devemos crer na assertiva de Friedrich Nietzsche, filósofo existencialista alemão, de que a bondade, dizia Nietzsche, de que a bondade não passa de impotência dos fracos. A violência, sim, é uma fraqueza, e a bondade é a força dos fortes na realidade. Sem dúvida que a filosofia espírita concorda com as reflexões do professor Jean-Marie Miller nesse sentido. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa e nós vamos para o momento de leitura, onde nós vamos ler uma mensagem de Emmanuel para você. Doadores de paz, mensagem de Emmanuel, a partir de uma passagem evangélica de Mateus, capítulo 10, versículo 34, onde Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas a espada, Jesus. Diz Emmanuel, os obreiros da paz são sempre esteios benditos na formação da felicidade humana. Os que falam na concórdia, os que escrevem estimulando a serenidade, os que pregam a necessidade de entendimento, os que exortam a harmonia, os que trabalham pelo equilíbrio. Os verdadeiros pacificadores, no entanto, compreendem que a paz se levanta por dentro da luta e, por isso mesmo, não ignoram que ela é construída laboriosamente, construída por aqueles que se dedicam à edificação do reino do amor entre as criaturas. Sem dúvida nenhuma que Emmanuel nos dá um conselho bastante importante e necessário para que a gente reflexione em função da paz. Doadores de paz, Emmanuel. Então, como você viu, sem dúvida nenhuma que Emmanuel também foi um pacificador da espiritualidade. Sem dúvida que todos nós estamos sendo incentivados por todos esses doadores de paz. Eu gostaria de voltar a alguns comentários do professor Jean-Marie Miller para complementar o nosso filosofando de hoje, quando ele fala sobre conflito. Os seres humanos que se esforçam, diz ele, para garantir que as suas relações com os outros sejam pacíficas e despidas de ameaça ou temor, estarão em paz consigo mesmos. As pessoas não se devem deixar levar para um relacionamento de hostilidade para com aqueles que se encontram, ou melhor, para aqueles com os quais eles encontram, né? Onde todos são inimigos de todos. Devem antes buscar estabelecer um relacionamento de hospitalidade, onde cada um é anfitrião do outro. A hospitalidade, como postura, diz Jean-Marie Miller, exige mais que justiça. A justiça sozinha, ou seja, um mero reconhecimento dos direitos de um indivíduo, ainda mantém seres humanos afastados uns dos outros. O respeito por sua própria natureza envolve um grau de distância, mas trata-se de uma distância saudável, que dá a todos o espaço necessário para serem livres e independentes. Respeitar o outro significa buscar o grau certo de distância, para que as pessoas possam ver, reconhecer e identificar umas às outras, sem fusão nem confusão. Uma distância que possibilita suprir mais eficientemente as necessidades de alguém.
Para formar uma comunidade humana, os seres humanos devem manter um relacionamento de duas mãos, baseado na dádiva e na partilha. Mais uma vez eu foco na frase de Nietzsche, que Jean-Marie Miller modifica com o seu pensamento. É na bondade que reside a hospitalidade, pois não devemos crer na assertiva de Nietzsche de que a bondade não passa da impotência dos fracos. Diz ele, Miller, que a violência é uma fraqueza, a violência sim é uma fraqueza, e a bondade é a força dos fortes. Sem dúvida nenhuma que a filosofia espírita concorda com esse pensamento do professor Jean-Marie Miller. Nós vamos encerrando por aqui o nosso Filosofando, mas não antes lembrar a você de que você pode fazer parte do nosso Clube Amigos de Boa Nova através do telefone 0800 12 18 38, associando-se e fazendo parte do nosso trabalho, das nossas equipes, do desenvolvimento do trabalho das nossas equipes. Nós vamos ficando por aqui, o Filosofando vai voltar na próxima semana com o mesmo tema sobre violência e desenvolvimento da cultura de paz. Uma boa semana a você e até lá.